A prestação de contas de projetos culturais é uma das etapas muito importantes da execução de qualquer projeto. Muitos produtores culturais acreditam que o projeto cultural ele acaba quando a gente encerra a sua execução. Contudo, ele só encerra quando nós temos a aprovação da prestação de contas. É muito importante que todo gestor de projeto cultural entenda ele em toda a sua plenitude. Eu executo projetos, por exemplo, desde 2003, o Ponto de Cultura Estação Digital, que está sediado dentro do Museu de História e Ciências Naturais. Ele executa recursos, ora privados, ora de recursos de editais, ora de convênios com prefeituras, recursos de fundos de incentivo à cultura. Executar um projeto começa com a sua elaboração, Você cria a sua ideia, coloca ela no papel, submete ela a algum edital ou a algum patrocinador, consegue os recursos financeiros necessários, ou na sua plenitude ou em parte deles, e vai para campo executar aquela sua ideia que você criou, que você teve para trabalhar. E aí, quando eu estou dizendo projeto, pode ser qualquer um dos projetos das diversas áreas de fomento à cultura. Feito isso, executou-se, finalizamos o objeto do projeto, vamos partir para a prestação de contas. Se for possível, eu recomendo que quem seja o profissional que vai realizar a prestação de contas, ou ele participou da elaboração do projeto, ou ele é o responsável pelo projeto. Por que eu digo isso? Porque na hora da prestação de contas, nós não vamos simplesmente juntar documentos e enviar para quem patrocinou, Por exemplo, no caso dos editais da LAB, nós não vamos simplesmente juntar notas fiscais e mandar para o governo de Minas Gerais. É necessário que a gente envie um relatório de tudo que aconteceu. Isso é também utilizado nos editais de leis de incentivo, seja eles do Estado ou federal, nos editais que são abertos pelas diversas empresas ou órgãos públicos, onde a gente vai conseguir comprovar o que aconteceu. E aí, por que eu digo que é importante quem está participando da prestação de contas ter acompanhado de perto o projeto? Porque vai chegar em algum momento em que você precisa saber realmente o que aconteceu ali naquela etapa. Por exemplo, eu tenho uma nota fiscal onde foi contratado um serviço de internet. Por que eu contratei um serviço de internet? Eu contratei um serviço de internet porque durante o projeto nós fizemos postagens com vídeos que foram produzidos ou com conteúdos que foram produzidos. A instituição não tinha dinheiro para custear essa internet e aí então, com esses recursos que vieram, nós pagamos a nossa conta da internet. Então, se você acompanhou bem próximo do projeto, isso não quer dizer que você tem que ter executado ele, tem que ter sido participado da equipe que botou a mão na massa para fazer o projeto, mas sim de ter estado ali próximo, de estar entendendo toda a dinâmica de um projeto cultural. Muitas pessoas não dão o devido valor que deveriam dar à prestação de contas. Eu gosto muito de acompanhar a execução dos projetos porque me dá um pouco mais de tranquilidade na hora de eu produzir um bom relatório e na hora de eu estar acompanhando a elaboração da prestação de contas. Dicas importantes para você que está aí para fazer a sua prestação de contas de qualquer edital que seja. Se o seu projeto tem mais do que um mês de duração, vá separando esses documentos fiscais à medida que você vá fazendo esses pagamentos, cópias tanto das notas, dos cheques, das transferências, dos pagamentos que foram feitos, para que na hora da prestação de contas você já tenha isso tudo organizado. Porque, assim, em média, todo edital disponibiliza 60 dias para prestação de contas, de mínimo. Tem alguns editais, por exemplo, de emendas parlamentares, que podem chegar até 90 dias para prestação de contas.
Então é muito importante que, se você tiver isso à mão, isso vai facilitar o seu tempo. E aí, por que eu digo isso? Eu gosto sempre de dizer com projetos que tempo é dinheiro. Tempo custa também dinheiro. O tempo de todo mundo que está envolvido com o projeto, ele está sendo remunerado, ele está sendo pago. Então, na hora de eu estar fazendo uma prestação de contas, é importante que a equipe que está trabalhando nessa prestação de contas consiga fazer isso no menor tempo possível, porque já é um período do projeto onde eu não posso mais executar recursos financeiros. Então, se eu tenho uma ou duas pessoas trabalhando comigo na prestação de contas, esses profissionais já não estão sendo mais remunerados. Então, por isso que eu tenho como prática a elaboração da prestação de contas pelo presidente da instituição, que é o responsável pelo ponto de cultura, porque isso facilita, porque os cargos de diretoria, eles são todos voluntários, então todos nós que trabalhamos em alguma instituição cultural, em alguma associação cultural, o nosso trabalho ele é voluntário. Claro que podemos ser remunerados por outras atividades que são desenvolvidas, mas o nosso trabalho na diretoria ele é sempre voluntário. Então é sempre bom buscar na diretoria de cada instituição essas pessoas que possam contribuir e que os documentos já estando separados, vocês possam montar isso de uma forma bem rápida. Dica número 2, equipamentos. Tenha e confira equipamentos para a sua prestação de contas antes de iniciar qualquer projeto. É muito importante você ter uma boa impressora que faça cópias, então uma multifuncional é o ideal, para que você possa fazer cópias de cheques, cópias dos documentos que você precisa juntar ao longo do período de execução desses projetos. E no término dele, você vai imprimir toda a prestação de contas. Tirando a Lei Rouanet, que a prestação de contas dela é toda virtual, uma facilidade, ou seja, não é entregue nenhum documento físico ao antigo Ministério da Cultura, é impossível isso nos outros editais, porque a gente precisa entregar esses documentos físicos. Então, se eu vou entregar documentos físicos, eu preciso ter um bom computador, um computador que tenha condições de funcionar, de fazer esses relatórios, e uma boa multifuncional para que a gente possa trabalhar. E aí, não dá para pensar na prestação de contas lá depois que o projeto acabou. Eu vou precisar fazer prestação de contas e eu preciso imprimir as cópias. E aí a instituição não tem papel, ou não pensou no papel, ou não pensou na tinta, não pensou no toner, não pensou em nada do que a prestação de contas vai demandar. Isso são custos de todo o projeto. Então é muito importante que durante a execução do projeto você pense em comprar papel se a sua instituição não tem papel, comprar toner se a sua instituição não tem toner, para poder facilitar o seu trabalho na hora da prestação de contas. Dica 3. Se atente mensalmente à questão dos extratos bancários. Eles são muito importantes para a sua prestação de contas. Em projetos que têm duração de 12 meses, alguns bancos, pelos sites deles, pelos internet banks, você não consegue tirar 12 meses de extratos. Então, vá tirando ao longo do ano esses extratos para que você tenha cópia deles. Salve isso tudo em arquivos, em PDF, para que você possa ao longo do ano tanto consultar como fazer cópias desse material. Inclusive porque nós dependemos da internet, então a sua internet pode estar com alguma instabilidade. Dependemos dos sites dos bancos estarem online. É muito comum que os sites de banco fiquem fora do ar. E aí, na hora que eu preciso de um extrato bancário, às vezes está vencendo o prazo da sua prestação de contas, dá um problema. E aí você faz o quê, né? Não tem muito o que fazer. Venceu o prazo, acabou o prazo. Então, dica número 4, ficar muito atenta aos prazos. Em média, temos 60 dias para a prestação de contas, que dentro do governo de Minas Gerais, dentro da Secretaria de Estado da Cultura,
é possível inclusive ser prorrogado, se atentando ao que está escrito nos editais. Dica 5. Leia. Antes de começar a se aventurar em qualquer projeto, leia o edital. Porque no edital vai estar dizendo tudo, inclusive a parte da prestação de contas. Se sobrar dinheiro, devolva. Não adianta pensar que por estar sobrando algum dinheiro, que esse dinheiro pertence ou à instituição ou ao gestor que está executando o projeto. Eu disse há alguns dias atrás, conversando inclusive com um ponto de cultura, com a secretária de um ponto de cultura, reforçando isso para ela, porque é muito importante a gente utilizar com sabedoria os recursos. Claro que a gente vai captar, vão acontecer intempéries no meio do caminho. Nesse momento, então, tem acontecido muita coisa por causa da Covid-19. A gente tem aprendido a trabalhar a cultura de uma forma não tão muito habitual, né? A maioria dos nossos projetos, eles dependem de pessoas e de espaços, e hoje pessoas e espaços não estão se combinando muito bem. Então é muito importante que a gente possa rever tudo isso, olhar para a nossa área cultural e entender tudo o que está acontecendo por causa de uma pandemia. Inclusive que isso pode acontecer ali na frente outra vez. E às vezes você não executou tudo como você preveu, porque não foi possível, não tinha condições técnicas disso acontecer. Então, estar-se atento de que são recursos públicos, é dinheiro meu, seu, de todos os brasileiros, e aí quando eu digo de todos, todos mesmo, e vamos pensar nele da seguinte forma: sobrou o dinheiro, devolva para o fundo, devolva para o financiador. Sabe por quê? Porque ele demonstra sua responsabilidade na gestão dos recursos. Isso é muito importante na execução de qualquer projeto cultural. Não existe jeitinho, existe execução séria e trabalho sério na execução e na prestação de contas de qualquer projeto cultural. É muito importante essa dica. Sobrou o dinheiro, entre em contato com quem financia. Se foi o governo do estado, a Secretaria de Estado da Cultura vai informar como você vai fazer a devolução desses recursos. Se for recursos de fundo estadual, de lei estadual de incentivo à cultura, são feitos através de DAE. Então, você que está executando projetos da Lei Aldir Blanc, estejam atentos às orientações que a Secretaria passar no caso de sobra de recursos. E eu falo para você devolver o recurso, pode parecer assim muito cruel, num momento até mesmo como esse, dizer para que as pessoas devolvam dinheiro. Mas eu gosto sempre de usar o seguinte pensamento quando eu devolvo recursos. Ali na frente eu posso utilizar eles novamente. Então, se eu devolvi recursos para o Fundo Estadual de Cultura, ano que vem eu posso apresentar um outro projeto e ser contemplado e utilizar novamente recursos desse fundo. Então não pense que eu estou perdendo. Não, eu não estou perdendo recursos, eu estou ganhando. Porque a cultura ela não pode ser pensada só para uma única instituição, uma única pessoa, um único profissional, pessoa física. É muito importante que a gente pense na coletividade. Então vamos lá, ó. Nós precisamos nos organizar para termos os documentos todos que precisamos. Nós precisamos ter equipamentos para que possamos fazer um bom relatório, uma boa prestação de contas. E hoje está muito prático porque nós carregamos as câmeras fotográficas junto aos nossos telefones. Então vá registrando ao longo do período o que aconteceu para que você possa prestar contas e mostrar, porque o gestor que financiou o seu projeto, que está acompanhando ele agora na prestação de contas, ele não teve na sua cidade, no seu projeto, ele não viu o que aconteceu para que ele possa falar assim, nossa, esse projeto realmente aconteceu como ele estava descrito. Não, pelo contrário, ele está lá longe,
E agora precisa fazer o quê? Eu preciso mostrar que é possível ter executado aquilo tudo que eu disse que foi feito. Isso a gente comprova como? Com reportagens de jornal, dos jornais locais. A gente comprova isso através de postagens nas redes sociais, nos sites das instituições, para que a gente possa, no final, não gerar nenhum tipo de dúvida de que tudo aquilo que foi falado ali na prestação de contas, ele realmente aconteceu. Você fez um vídeo, mostre a produção desse vídeo. Você gravou uma música, produziu um disco, mostre a produção desse disco. O seu trabalho é um artesanato, mostre a produção desse artesanato. O seu trabalho é uma produção teatral, mostre a produção dessa peça teatral, porque você vai conseguir mostrar para quem está lá longe que realmente aquilo tudo que você está relatando ali na sua prestação de contas, ele realmente aconteceu. Não precisa de ter uma máquina fotográfica profissional para você fazer isso. Ah, mas o meu celular ele é simples. Não tem problema. Conseguiu registrar aquela fotografia, aquela imagem daquilo que estava acontecendo? É isso que a gente precisa. São esses dados e essas situações que contribuem para que ali na frente possam ter bons resultados numa prestação de contas. Aconteceu um problema. Faltou uma cópia de cheque. Você tem tempo para poder ir ao banco durante os 60 dias de elaboração da prestação de contas. Por isso, não deixe a sua prestação de contas para a última hora. Porque pode acontecer, você pode ter feito uma cópia de um cheque e por algum problema extraviou a faxineira, mexeu na folha, caiu, o vento levou, e você precisa de uma outra cópia desse cheque. Vá ao banco, peça essa cópia desse cheque para que você possa fazer a prestação de contas. Então, atente-se aos prazos, por isso que é importante ler o edital, reler o edital ao longo da execução do projeto, porque tudo a gente vai construindo, desde a hora que você escreve o projeto até a hora que eu termino esse projeto. Outros problemas que podem acontecer durante uma prestação de contas. Vou relatar agora para vocês um problema que aconteceu com a instituição que eu sou diretor, tá? Em um dos primeiros projetos executados por ela com recursos de lei de incentivo estadual. E daí vocês vão entender a importância de acompanhar todas as etapas e o que está acontecendo na hora da prestação de contas, de você estar próximo ali ou de ter feito ela. Após a execução do projeto, foi feita a prestação de contas e enviada para o Estado. Dica número 7, faça uma cópia idêntica daquilo que você vai enviar para o Estado. E aí, por que eu digo isso para vocês? Recebi um ofício da Secretaria de Estado da Cultura solicitando a devolução de X valores do projeto, porque eles tinham sido gastos de forma errada. Eu parei, pensei, falei assim, gente, mas eu não fiz nada de errado, eu só gastei o que estava na minha planilha orçamentária. Mas tá bom, vou atrás da minha prestação de contas. Peguei a minha prestação de contas, apesar de a gente ter orientação de que em média a gente precisa guardar elas por 5 anos, eu tenho prestações de conta guardadas desde 2003. Eu não destruo esses documentos. Mas aí, peguei a prestação de contas do projeto e a secretaria vinha dizendo, segundo a prestação de contas na folha tal. Eu fui lá na página tal da prestação de contas, eu tinha uma cópia igual, então fácil da gente resolver. A hora que eu virei a página, estava no verso da folha do histórico do que tinha acontecido e do gasto correto como tinha sido feito. Entrei em contato com a Secretaria de Estado da Cultura e aí é muito importante que isso seja feito pelo gestor do projeto, quem esteve ali acompanhou, porque fica mais fácil para você dialogar. Não adianta mandar uma secretária ou um amigo ou um colega que não participou e não sabe nem do que está falando. Então, quando tiver algo a ser decidido com relação
a execução do projeto, entra em contato o gestor. E aí eu liguei, pedi para falar com a responsável pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e pedi assim, senhora, eu recebi a correspondência assim, assim, assim. A pessoa virou para mim, é isso mesmo, tá aqui, só tem que devolver, só tem X dias para devolver. Eu virei para ela e falei assim, a senhora pode pegar minha prestação de contas? Ela falou assim, posso, só um momento. Pegou, falei assim, a senhora pode ir na página tal? Ela foi na página tal, eu só escutei assim, ela, meu Deus. Eu pedi para ele, está tudo certo na prestação de contas então, né? Ela disse, está. Isso demonstra o quê? A importância da prestação de contas. Quando, de outra vez em outro projeto, a secretaria passou a orientar de que a gente não precisava mais sair do interior de Minas Gerais, por exemplo, eu estou na zona da Mata Mineira, para ir para Belo Horizonte entregar pessoalmente uma prestação de contas. E agora pode ser feito via correio, isso facilita a vida de nós gestores culturais. Esperamos que em breve a Secretaria de Estado da Cultura implemente a prestação de contas online, para que realmente a gente não precise mais mandar nada em papel para a Secretaria. Espero que isso não demore a acontecer, visto que a Lei Rouanet já faz isso há anos e facilita muito as prestações de conta. O último ano do convênio do Ponto de Cultura com o governo de Minas Gerais, na época da certificação, a secretaria perdeu a prestação de contas. E ela me pediu uma cópia da minha prestação de contas. Então, se você não tem uma cópia da sua prestação de contas, como é que você faz? Ela vai te orientar para que você devolva o recurso inteiro que você gastou, porque você não tem como comprovar aquilo que aconteceu. Então é muito, muito importante fazer uma cópia fidedigna da que você enviou para a secretaria para poder fazer a prestação de contas. Nunca, nunca deixe de fazer uma cópia de qualquer prestação de contas. Nunca, em hipótese alguma. Acabou o papel, não entregue a prestação de contas. Compra papel amanhã e entregue a prestação de contas. Porque isso é muito, muito importante, valioso essa informação de você ter uma cópia da sua prestação de contas. E, finalizando, leve sempre, sempre esse trabalho muito a sério. O trabalho de prestação de contas, ele é uma das etapas importantíssimas de qualquer projeto cultural. Nunca deixe de fazer ele com muita seriedade, levando em conta tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você propôs. Nunca deixe faltar nenhum tipo de documento. Faça ela completa, com todas as informações, com tudo que você precisa, para que o Estado, ou o governo federal, ou seu patrocinador, possa ter todas as informações que são pertinentes aos gastos. Não negue essa informação a ninguém. Essa é uma informação pública. Qualquer pessoa tem direito de saber aonde estão sendo gastos os recursos que a sua instituição, Ponto de Cultura, fez, que recebeu. Não negue essa informação. Por isso, é muito importante gastar o dinheiro com muita sabedoria, com muita inteligência, de forma a não deixar nenhuma dúvida daquilo que você está fazendo. Ninguém vai ficar rico aqui executando projetos com recursos de pontos de cultura. Não vão. Nós temos trabalhos maravilhosos pelo estado de Minas e pelo Brasil, e o que nós precisamos é termos os recursos necessários para pagar as nossas contas, porque nós também, gestores culturais, temos contas para pagar, e mostrar para quem liberou os recursos que foram pagamentos feitos dentro de uma realidade financeira. Se de um modo geral os assistentes, os auxiliares administrativos na sua cidade recebem 2 salários, não queira receber 10, porque não condiz com a sua realidade. Então, trabalhe sempre dentro da realidade da sua região, dentro da realidade da
sua área e não queira ficar rico de uma vez só, porque senão você pode ficar rico uma vez só, ter que devolver o recurso e depois nunca mais executar um projeto cultural. A instituição que eu sou diretor, a gente executa projetos desde 2003, desde 2005 com os mecanismos do governo de Minas Gerais, já executamos recursos no governo federal também, emendas parlamentares, continuamos executando recursos e queremos continuar a executar por muitos e muitos anos. No final do vídeo vai ficar o contato da gente, do Ponto de Cultura. É sempre um prazer poder ajudar colegas. Durante a execução da LAB, eu tive a oportunidade de ajudar um colega de Ponto de Cultura que estava com algumas dúvidas com relação a um projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Estamos à disposição para poder ajudar a tirar algumas dúvidas, lembrando sempre que nós não trabalhamos com prestação de contas, né? O objeto da instituição não é auxiliar pessoas na prestação de contas. Mas, poxa, André, surgiu uma dúvida aqui, você pode nos orientar, pode nos ajudar? O Ponto de Cultura está aqui à disposição para poder ajudar a todos que precisarem. Desejo a todos uma boa execução dos seus projetos, sucesso e, principalmente, boa elaboração de prestação de contas. Um abraço a todos. Nos pontos de cultura espalhados por Minas Gerais e pelo Brasil, você encontra diversas oficinas de audiovisual, inclusive no Ponto de Cultura Estação Digital, que devido à pandemia de Covid-19 não estão sendo realizadas presencialmente.